Olá, tudo bem, meus amigos, minhas amigas do Brasil todo? Que alegria estar mais uma vez aqui. E esse ponto da matéria, né, que os meus amigos chegaram aí na leitura, é um ponto bastante interessante. Veja, a gente vem de uma parte de teoria geral, né, explicamos o histórico do controle, e agora, nesta parte da matéria, eu quero saber quando, na verdade, quais são as espécies de inconstitucionalidade. Então põe na tela, que é o tema de hoje, espécies de inconstitucionalidade, e eu quero destacar o chamado vício de decoro parlamentar. Por que isso? Porque eu quero explicar como surgiu essa expressão vício de decoro parlamentar, que é uma expressão que eu posso dizer que eu é que criei ela pela primeira vez. Então, eu quero tentar explicar o surgimento dessa expressão e que se torna extremamente atual no contexto político que vivemos. Então, vamos, antes de falar dela, porque o foco é ela para explicar como ela surgiu, eu vou dar um pouco da matéria. Veja, o nosso objetivo aqui nos vídeos não é dar um curso, mas chamar a atenção, né? São pontos complementares, alguns destaques. Claro que, dependendo do vídeo, a gente acaba dando uma certa aula, mas não são aulas propriamente ditas, não é um curso, né? É um complemento ao nosso esquematizado que você já está lendo. O que me deixa muito feliz e honrado saber que você escolheu o nosso trabalho aí para o desenvolvimento do direito constitucional. Então, esse é um detalhe a mais aí, né? A sua leitura. A leitura é fundamental, você tem que continuar lendo, tudo bem? Então, vamos saber quais são as espécies de inconstitucionalidade. Para depois, na leitura seguinte do livro, na parte de controle, você vai estudar o momento do controle. Como é feito, em que momento é feito o controle. Para depois você estudar o controle difuso e o controle concentrado, e as ações no controle difuso e no controle concentrado. Então, esta parte da leitura é saber quais são as espécies. Quando é que se tem a situação de inconstitucionalidade? Esta situação de inconstitucionalidade, ou ela surge porque existe a lei, ou seja, diante de ação, ou ela surge em razão de omissão, porque a lei não veio, ou o ato normativo não veio. A omissão pode ser total ou parcial. O foco desta exposição é quando a lei veio, e veio com algum tipo de vício, um vício de inconstitucionalidade. A lei é inconstitucional porque contém, quando vem, algum tipo de vício. E é isso que passamos a estudar, os vícios de inconstitucionalidade, para explicar como surgiu o vício de decoro, porque isso não está no livro, os bastidores do assunto. Eu vou contar para vocês, tudo bem? Então vamos ver as espécies, vem para a tela, vem comigo. Ou porque veio, ou porque não veio, ação ou omissão. Quando veio, o vício pode ser de três formas: vício formal, vício material e vício de decoro parlamentar. O vício formal se divide em três: vício formal orgânico, vício formal propriamente dito e vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Muito bem. Este quadro que está na tela, você tem ele copiado no livro. É igualzinho. Mas eu quero explicar como surgiu o vício de decoro. Mas vou falar um pouquinho dos outros. Qual é a diferença entre vício formal e vício material? O vício formal é um vício de procedimento. É um vício no processo legislativo de formação do ato normativo. É um vício de procedimento. O vício material, por sua vez, é um vício de conteúdo. Por isso é também chamado de vício doutrinário.
é um vício de matéria. Um ato normativo que viola, por exemplo, o princípio da isonomia. Isso é vício material. Uma lei, por exemplo, que diz que só podem, imagine uma lei assim, só podem prestar o concurso da magistratura pessoas do sexo feminino. Veja, esta lei, inegavelmente, tem vício de conteúdo, não há nexo de causalidade em discriminar homens e mulheres para exercer a função de juiz. Não tem nexo nenhum, aliás, pouco importa a opção sexual da pessoa, não importa, isso não é requisito para ser juiz de direito, percebam? Agora, se eventualmente eu fosse discutir alguma ação, ou na verdade alguma função que exige vigor físico, isso é possível. Exigir teste de aptidão física em determinada carreira, a carreira de delegado de polícia tem uma prova, a prova de aptidão física que faz parte do concurso. Claro que tem a questão de reserva de cotas, mas é possível discriminar. Aliás, o princípio da isonomia, ele é bastante interessante. Vamos resgatar aqui. Vamos resgatar a noção de Aristóteles, que foi trazido por Rui Barbosa na famosa e conhecida oração aos moços do Largo São Francisco. Essa história é a seguinte: Rui Barbosa foi chamado para ser paraninfo de uma turma e ele não pôde estar presente por uma questão de doença. E aí ele fez como se fosse um discurso para ser lido e que foi chamado de Oração aos Moços, formandos do Lago São Francisco, década de 20. E diz então a célebre passagem: devemos tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então veja, é possível e muitas vezes necessário desigualar sem que se caracterize vício de matéria. Mas ser feita a desigualação sem nexo de causalidade, o vício é de conteúdo, de matéria. Então a gente fez uma rápida distinção do vício formal e do vício material. E isso recebeu distinções de nomenclatura. Vejam, vamos para a tela? O vício formal foi chamado por alguns autores de uma inconstitucionalidade nomodinâmica, enquanto que o vício material de uma inconstitucionalidade nomoestática. Enquanto o vício formal é um vício de movimento, de procedimento, por isso dinâmico, o vício material é um vício de conteúdo, estático, portanto nomoestático. São expressões que aquele que presta concurso pode encontrar eventualmente, por isso eu estou chamando a atenção. Então vamos falar do vício formal, depois eu falo do vício material, depois eu falo do vício de decoro. Vamos voltar ao texto, volta o quadro, olha o que eu vou falar: vício formal, vício material e o vício de decoro. Já vimos os dois tipos de vício formal e material, vamos focar no formal. Formal se divide em três: formal orgânico, formal propriamente dito e formal por violação a pressupostos objetivos do ato. O que é o vício formal orgânico? O vício formal orgânico é um vício relacionado à competência federativa para legislar. Põe na tela, então, vamos ver. Olha lá, é um vício relacionado à competência federativa para legislar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que este vício vai ser encontrado quando um ente federativo legisla sobre um assunto, mas este assunto é de competência do outro ente federativo. Aliás, eu vou pedir um favor. Fecha comigo aí, produção, porque é favor, é um pedido para aquele que presta concurso público. Leia, por favor, no capítulo 7, a tabela que eu trago de competências de basicamente toda a jurisprudência do Supremo. Eu relaciono uma jurisprudência extremamente importante em tabela para que você possa, então, por favor, saber as matérias que o Supremo já decidiu, dizendo assim: olha, este assunto
não poderia ter sido legislado pelo Estado, porque esta matéria era de competência da União. Vamos dar um exemplo aqui. Um determinado município legisla sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Alguém é multado com base na lei municipal e diz que esta lei municipal não poderia tratar do assunto trânsito e transporte. A questão chega ao Supremo e o Supremo fala, tem razão. Quem legisla sobre trânsito e transporte é a União, 2211. Portanto, a lei municipal que legislou sobre aquele assunto violou a competência federativa da União. Ela é inconstitucional. Que tipo de vício ela tem? Vício formal orgânico. Perceberam? Simples, mas de uma importância brutal, porque isso, todo dia o Judiciário está decidindo, e o Supremo tem diversas decisões sobre a matéria. Por isso que eu fiz essa competência, este quadro comparativo no capítulo 7, e vou pedir para que vocês, por favor, leiam lá no capítulo 7 esta jurisprudência selecionada. Por favor, não deixe de fazer isso, porque isso despenca no concurso. Na matéria competência, você vai ter que saber 3 coisas básicas, quando perguntam na matéria competência, vai ter que saber. De quem é a competência? Então você vai ter que ler o 21, 22, 23, 24, 25 e 30. Competências da União, Estados, DF e município. 21, 22, 23, 24, 25 e 30. Você vai ter que ler e decorar, porque isso, aquele que presta concurso sabe que cai. Tudo bem? Isso é uma coisa. 2, depois de lido, você vai ter que dar nomes para isso. Está tudo no capítulo 7 discriminado. Nome, competência privativa, concorrente, residual, interesse local. Está tudo lá no capítulo 7. É o exercício 2 para se preparar para esse tipo de prova. E 3, jurisprudência. O que o Supremo já decidiu. Porque se alguém invadiu a competência do outro, caracterizou vício formal orgânico. Olha que legal. Legal, não é, gente? Vocês estão animados aí ou não? Tem que continuar firme aqui, né? Então, a preparação é essa. E a gente está juntos aqui. Então, fiquem firmes aí. Tudo bem? E eu vou trazer mais um exemplo interessante sobre o vício formal orgânico. Veja essa imagem na tela. Vem comigo aqui, produção. Olha a imagem, que legal. Vocês estão animados com essa imagem, né? Interessante. O que eu estou tentando mostrar? Tá todo mundo rindo. Qual é a graça, né? Eu não estou entendendo a graça que ele está achando, aquele moço ali, mas eu vou tentar explicar qual é a ideia, né, desta imagem. A ideia desta imagem é mostrar ou simular aqui um modelo de interrogatório por videoconferência. Põe na tela, produção. Olha lá, chega perto. Isso, olha lá. Imagina que aquele que está ali de gravatinha é o juiz, né? E aqui são as partes fazendo aqui um interrogatório por videoconferência, tá? Muito bem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso aconteceu, foi uma realidade. O Estado de São Paulo legislou sobre interrogatório por videoconferência. Então há uma lei paulista disciplinando interrogatório por videoconferência, em que você fazia telepresencialmente. Veja, o interrogatório por videoconferência não era feito com o preso pequeno, é a turma da alta, a turma da pesada, porque é um tremendo custo de deslocamento de um réu preso para o fórum para depor. Custo brutal, além de segurança. Então se desenvolveu, eventualmente, do lugar que ele teria que ser transportado, esta tecnologia de interrogatório por videoconferência, evitando, então, uma problemática, um custo muito grande. Bastante interessante a matéria. E, com base na lei paulista, vários interrogatórios por videoconferência foram feitos, com base na lei paulista. Em um determinado caso, num habeas corpus específico, um réu chama a questão e sustenta que a lei paulista que sustentou, do ponto de vista formal, o interrogatório, ela é inconstitucional. Qual foi o vício que o advogado brilhantemente alegou? Vício formal orgânico. O advogado sustentou que quem legisla sobre interrogatório por videoconferência não era o Estado, mas sim a competência era da União. Portanto, quando o Estado de São Paulo legislou, ele invadiu competência federativa da União. E ao invadir competência federativa da União, o Estado de São Paulo editou uma lei com vício formal
orgânico, porque a tese era que quem legisla sobre direito processual é a União, 22, inciso 1. Eu não pedi para você ler o 22, eu não pedi para você estudar, e não pedi para você conhecer a jurisprudência. É isso que cai na prova. O Ministério Público alegava procedimento em matéria processual, que é o 24, e aí não teria problema do Estado legislar. Só que a tese que venceu é que se trata aqui não de procedimento em matéria processual, mas de processo. E, portanto, quem deveria legislar era a União. Vem para a tela ver o precedente. A Lei Paulista é essa que está anotada, a 11.819 de 2005. O habeas corpus é o 90.900, foi julgado em 2008, e por 9-1 o Supremo entendeu que é processo 22.1 e não procedimento em matéria processual. Há um voto vencido da ministra Ellen, vencido, só que a tese que vigorou é que quem legisla sobre interrogatório por videoconferência é a União. Veja que a decisão é de 30 de outubro de 2008 e logo após essa decisão, portanto, menos de 3 meses depois, o Congresso legislou, você está anotando aí a Lei Federal 11.900 do dia 8 de janeiro de 2009. Veja que interessante. Então, há uma lei federal disciplinando, não é a regra o interrogatório por videoconferência, mas é possível nos termos desta lei federal, portanto, correto, lei federal. Olha, gente, esse assunto, quem quiser aprofundar, está lá no capítulo 14, quando eu trato de contraditório e ampla defesa. Eu desenvolvo um pouco mais essa questão do interrogatório por videoconferência, que é um dos direitos fundamentais, o contraditório e a ampla defesa. Veja, o que você poderia, até aprofundando o assunto, meus amigos que quiserem aprofundar, para uma prova de concurso ou mesmo para a faculdade, é muito interessante o assunto, que é o seguinte, a questão formal está resolvida, mas se perguntarem para vocês, existe algum debate sobre tema ou sobre tese de vício material aqui, haveria algum debate sobre a questão material, e aqui há um debate interessante de questão material. Porque quando se fala em contraditório e ampla defesa, dentre os elementos da ampla defesa está um desdobramento, que é a defesa técnica e o direito de presença. Direito de presença do réu na frente do juiz. Então, que inclusive, isso é bem interessante, isso está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos. Olha que coisa interessante. Então, meus amigos, o problema formal está resolvido, mas há um amplo debate, ainda que o Supremo não enfrentou, sobre o aspecto material de que o direito de presença na frente do juiz seria um direito fundamental. Tanto é que a Lei 11.900 federal disse que o interrogatório por videoconferência não é regra, é exceção em situações muito particulares e que o próprio legislador, dentro de razoabilidade, já fez as ponderações necessárias e criou as situações específicas em que cabe este interrogatório. Então eu pedi que você lesse também a Lei 11.900, ela se mostra muito interessante. E eu não vejo como desproporcional esta lei. Eu entendo, a minha visão é que a lei ela é constitucional dentro de uma ponderação feita. Mas o debate é bastante interessante aí sobre a matéria. Tudo bem? Então, você já entendeu o que é vício formal orgânico. Tudo bem? Vamos ver o segundo vício formal? Olha lá. Vício formal propriamente dito, dividir em dois, subjetivo e objetivo. O vício formal, propriamente dito subjetivo, é um vício em relação ao sujeito que encaminha o projeto de lei. Vamos tentar explicar, talvez seja necessário dar uma informação interessante. Olha, o vício formal propriamente dito é um vício propriamente dito no procedimento. Então, alguém tem que encaminhar o projeto de lei. Alguém tem que deflagrar o procedimento. Quando se encaminha ou deflagra, é o início do procedimento, do processamento do processo legislativo. Quem encaminha e não poderia encaminhar enseja um vício formal subjetivo. Propriamente dito, subjetivo. Por quê?
é o sujeito que está errado ao ter encaminhado. E aonde é que você tem isso com muita frequência em termos de concurso público? Meus amigos, existem algumas leis que são de iniciativa reservada. Você vai ler o capítulo 9, vai estudar processo legislativo, e quando for falar de iniciativa, existem leis de iniciativa reservada. Alguns projetos de lei têm que ser encaminhados por uma pessoa ou um órgão ou uma entidade. Por exemplo, para fixar o teto do funcionalismo público, portanto, o vencimento que ganha o ministro do Supremo, eu dependo de uma lei ordinária, federal, mas de iniciativa do Supremo. É o Supremo que tem que encaminhar. Um outro exemplo, e esse despenca na prova. Existem leis de iniciativa reservada do presidente da República. O artigo 61, parágrafo 61, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, são exemplos de normas de iniciativa, o texto diz, privativa do presidente da República. Por exemplo, aquelas que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 61 para primeiro 1. Para você aumentar, por exemplo, o efetivo do Exército, você precisa de lei. Só que esta lei é de iniciativa do presidente da República. Se um deputado federal encaminhar esta lei, a lei que foi encaminhada pelo deputado federal tem vício formal, propriamente dito, subjetivo. Aliás, esse vício é insanável, porque a sanção presidencial, eventualmente, a esse projeto de lei de iniciativa do deputado, que era para ser de iniciativa do presidente, a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa. Esse é um assunto que a gente desenvolve muito no capítulo 9, quando falamos do processo legislativo. Então, veja, um tema extremamente importante. Eu queria chamar a atenção, o 61, ele despenca na prova. Aliás, o 61 para primeiro 2 traz normas de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE. E aqui, meus amigos, é muito importante. A Constituição falou em iniciativa privativa, mas no fundo a iniciativa é reservada, indelegável. Esta é a noção, não se confunde. Privativa, a gente vai ver mais à frente no capítulo 7, que dá a noção de poder ser delegada, delegável. Muito embora a expressão privativa aqui é iniciativa reservada, indelegável, portanto. Tá bom? Então, vimos o segundo exemplo de vício formal. Põe na tela de novo. Olha lá, subjetivo. Aliás, o propriamente dito, né? Subjetivo quanto à iniciativa. Agora, o que seria o vício formal propriamente dito objetivo? O vício formal propriamente dito objetivo seria um vício no procedimento, mas nas demais fases do procedimento. Enquanto que o subjetivo está na fase de iniciativa, o propriamente dito objetivo está nas demais fases do procedimento, como, por exemplo, no momento de votar. Vou dar um exemplo. Votação de projeto de lei complementar. Qual é o quórum para aprovar um projeto de lei complementar? Maioria absoluta. Então, se um projeto de lei complementar é votado por maioria simples, vício formal, propriamente dito objetivo. Um outro exemplo. Um projeto de lei ordinária tem que ser discutido pelas duas casas, Câmara e Senado, ou Senado e Câmara, depende de onde começou. Imagine que o projeto inicia-se na Câmara, porque é um projeto de iniciativa popular, ou do presidente, que começa na Câmara. Aprovado na Câmara, vai para o Senado. O Senado pode modificar. E se apresentar emenda, a emenda tem que voltar para a Câmara apreciar. Porque se não apreciado pela Câmara a novidade que muda, isso violaria o princípio do bicameralismo federativo. Então, um projeto de lei que não voltou, estaria maculado por vício formal, propriamente dito, objetivo, que é nas demais fases do procedimento. Tudo bem?
Bom, falta falar do terceiro vício formal. Você está com o livro na mão, você está vendo o quadro, você está vendo o vício formal orgânico, o vício formal propriamente dito, que eu dividi em dois, subjetivo e objetivo, e agora eu tenho que falar do terceiro vício formal, que é o vício formal por violação a pressuposto objetivo do ato. Vamos para a tela? Vem comigo. Como eu gosto de olhar essa tartaruga. Quem já viu vídeos anteriores, já viu a tartaruga. Ela me passa uma tranquilidade, uma paz, né, gente? Uma coisa de louco. Eu gosto de olhar para ela, não sei. Estive lá no Projeto Tamar, Tartarugas Marinhas, com os meus filhos. Tem lá em Salvador, né, na Praia do Forte. Quando estivemos lá em Aracaju, também estive lá no projeto. Muito interessante, viu, meus amigos? Manu, o Max e o Tommy amaram. Quem me segue nas redes sociais, vê as fotinhos, tem todas lá, né? Mas é muito legal, eu gosto de ficar olhando para essa tartaruga. Vamos olhar de novo, põe ela de perto, olha a produção, olha que coisa linda, né? Mas por que tem a ver a tartaruga? Tartaruga tem a ver com a demora. Eu vou explicar. Por que eu pus a tartaruga aqui? E tem a ver, e por que o mapa do Brasil? O mapa do Brasil, primeiro, é para dar um abraço no Brasilzão todo. Meus amigos do Brasil, eu estou dando um abraço em todos vocês nesse momento. Mas eu estou chamando a atenção com esse mapa para a criação de municípios. É isso que está relacionado ao vício formal por violação a pressuposto objetivo do ato. Lá no capítulo 7, você vai estudar a matéria. Vai estudar essa matéria. Lá você vai ler no capítulo sobre federação, capítulo 7 do nosso esquematizado, você vai ler como é que se formam municípios. E a formação de municípios está no artigo 18, parágrafo 4º, que eu vou ler para vocês. Se você quiser, pega a sua Constituição que está aí, pega ela agora e vamos ler juntos o 18, parágrafo 4º, que diz assim: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, para criar um novo município hoje, é possível. Hoje são mais de 5.000 municípios, 5.500 alguma coisa. É possível criar, mas depende de lei estadual. Como é que eu crio um novo município? Lei do Estado. O Estado é que cria. Só que esta lei estadual, para criar o novo município, tem que respeitar 3 pressupostos objetivos. Essa é uma expressão do professor Canutilho. E que, se não observar esses 3 pressupostos objetivos, esta lei estadual vai nascer com vício formal, orgânico, por violação, desculpa, formal, orgânico não, vício formal, orgânico é outra coisa, formal por violação a pressuposto objetivo do ato. Põe, olha lá na tela, formal por violação a pressuposto objetivo do ato. Então, você leu o 18, parágrafo 4º, quem cria um município é a lei estadual, que tem que observar necessariamente 3 pressupostos objetivos: lei complementar federal, estudo de viabilidade municipal e plebiscito. Esses 3. Se a lei estadual surgiu e não tinha um desses 3, vício formal. E eu vou dar uma informação, a informação é importante. Esta lei complementar federal não existe até hoje. Primeiro que o Congresso demorou para fazer. Quando fez, a então presidente da República, Dilma Rousseff, vetou o projeto de lei 3 vezes. Então não tem lei complementar federal até hoje. Não tem. E, portanto, toda a criação de município que se der hoje é inconstitucional. Nós tivemos um caso muito interessante que eu peço que você aprofunde lá no capítulo 7, sobre a criação do município Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Foi um amplo debate que ocorreu lá. Leia o capítulo 7. Eu já deixo esta informação aqui, né, que esta lei não existe até hoje. Então, portanto, qualquer município que se crie por lei estadual é inconstitucional. Então, vocês entenderam o que é o vício formal
por violação a pressuposto objetivo do ato. Aliás, eu vou voltar para a tela. Vem comigo aqui, produção. Vem comigo aqui que eu quero retomar o quadro. Né? Este quadro, eu estou colocando novamente ele aqui para você entender o que a gente falou até agora. Este quadro está no livro. Produção, olha, volta para mim. Este quadro está no livro. Está lá no livro, está no nosso esquematizado, está tudo ali, gente. O videozinho aqui é para desenvolver. Então, o que me interessa esse quadro? Então, você falou do vício formal. Vamos olhar de perto, ó. Orgânico, propriamente dito, e por violação a pressuposto objetivo. Eu dei uma aula sobre isso, eu expliquei tudo isso. O vício material, nós já explicamos, inconstitucionalidade nomoestática, vício doutrinário. O que me interessa na aula de hoje é contar os bastidores do vício de decoro. Perceberam? Estamos pensando aqui, nos bastidores. E vou contar como isso ocorreu. Eu dava um curso em Brasília, num curso preparatório lá em Brasília, e na sala existiam alunos que eram assessores do PGR da época. Na época, explodiu, naquele momento que eu estava em Brasília, o escândalo do Mensalão. Aliás, o Mensalão ficou pequeno perto dessas histórias de petrolão, né? Uma coisa de louco. E aí, meus amigos, quando isso aconteceu, os alunos que eram assessores do PGR disseram o seguinte: nós aqui na PGR recebemos diversas petições ou representações da sociedade. O direito de petição é aquele que você pode peticionar a alguma autoridade para levar alguma irregularidade, é representação. E eles denunciavam que na verdade, basicamente, o foco era na reforma da Previdência. A reforma da Previdência, introduzida por emenda, ela surgiu porque houve compra de votos. O parlamentar, essa era a denúncia, só aprovou a reforma da Previdência porque foi comprado, compra de votos. Esta era a denúncia da época. E aí surge a questão: que tipo de vício seria esse? Um projeto de lei, uma emenda que foi aprovada por compra de votos, por propina. Essa é a pergunta: que tipo de vício? A lei nasce com algum tipo de vício quando isso acontece? E aí o vício, o aluno perguntou, eu falei, não sei. O vício não é formal, porque o formal você já viu com C, não é material. É um outro negócio novo aí. Aí no cafezinho, o bastidor é esse, no cafezinho, a Simone Ismanioto, que é uma aluna lá, né, a Simone, até faço referência a ela, porque ela que sugeriu, no café, olha que interessante. Simone falou: mas Pedro, isso não viola o decoro? O cara votou um projeto porque recebeu dinheiro. Gostei, eu falei, gostei, Simone, vou pensar nisso. Isso é 2006. Aí na edição seguinte do livro, lancei com um monte de explicações, de cuidado. Olha, estamos propondo o vício de decoro. Vamos ler na Constituição qual é o conceito de quebra de decoro. Vamos ler? Vamos comigo aqui? Olha lá. Ó. É incompatível, está lá na Constituição, quando é que é quebra de decoro? Com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Você viu tanto ali no exemplo abuso de prerrogativa como percepção de vantagem indevida. Olha que coisa interessante. Então, gente, a ideia é essa. Se um projeto de lei foi aprovado porque o que motivou o parlamentar a aprovar foi a propina, esse projeto de lei é inconstitucional, essa é a minha proposta. O que deve motivar o parlamentar não é a propina, é o interesse público, é o interesse da sociedade, o parlamentar está ali para atuar em nome do povo, pelo povo e para o povo. O parlamentar não está ali para atuar de acordo com o interesse econômico. Meus amigos, e estou propondo sim esta ideia. O que o PGR fez? Arquivou os procedimentos porque não havia ação penal ainda comprovando o suposto crime de desvio de dinheiro para compra de votos. Aí eu perguntei para um dos assessores lá: amigo, me diz aqui, no debate de vocês, se fosse
provado que houve compra de votos, será que teria proposto o PGR Hadi? Sabe o que ele falou? No debate nosso aqui parece que sim, viu? Só que, como não se provou ainda, porque isso depende de uma ação penal, arquivou para aguardar a ação penal. E o que aconteceu? A ação penal correu. O mensalão, a ação penal 470. A ação penal monstruosa. O acórdão com 8.000 laudas, um negócio que você não... Um acordo com 8.000 folhas você não consegue explicar para um juiz da Suprema Corte da Alemanha. Como é que um acordo da Suprema Corte tem 8.000 laudas? É alguma coisa errada nesse país, nesse modelo, não é no país, é no modelo, né? No modelo de competência do Supremo. Isso tem que ser revisto. O Supremo não é por isso, veja aqui, ó. Há um amplo debate sobre a revisão da interpretação e a própria PEC envolvendo a competência por quebra de decoro, a competência por prerrogativa de foro. Isso tem que ser mudado. O Supremo não tem esse papel, não é esse o papel do Supremo. Mas tudo bem. Enquanto esta é uma realidade, propusemos isso. E logo depois que saiu o julgamento do mensalão, e no livro, eu transcrevo aqui, gente, algumas passagens do voto. Você lê no livro depois. Dá uma olhada lá. Quando eu trato do vício de decoro, passagem do voto da ministra Rosa Weber, dizendo que, sem dúvida, houve um conluio para compra de votos. Ficou constatado isso na ação penal 470. E assim que isso aconteceu, publicou o acordo do mensalão, foram propostas 3 adis para a tese da quebra de decoro. Aliás, uma delas, proposta pela Associação de Delegados de Polícia, a ADEPOL, cita o nosso livro, nosso esquematizado lá, é citado na introdução. Quem quiser ler a petição inicial, vale a pena. Veja as ações aqui comigo. Vale a pena olhar, gente. São 3 adis, 4887, 4888 e 4889. Elas estão propondo a ideia do vício na formação da vontade no procedimento legislativo. Aliás, deixa eu corrigir o que eu falei agora. Essa expressão, vício na formação da vontade no procedimento legislativo, é a expressão que o Procurador-Geral da República está usando para que aquela expressão que eu chamei de vício de decoro parlamentar. Tá? É o seguinte, as 3 ações têm esta tese minha, vício de decoro. O PGR chamou do quê? Olha lá, põe na tela. Vício na formação da vontade no procedimento legislativo. A vontade está viciada, porque ele recebeu propina. O parecer da PGR já foi dado. Eu anoto no livro, o parecer da PGR já está dado. Este parecer, você tem acesso, porque basta você ler, colocar no andamento do Supremo as ações, você vai ter acesso à ação inteira, e o parecer da PGR, número 10.323, no item 27, reconhece o vício. O PGR reconhece a nossa tese. Isso me deixou muito feliz. Só que a conclusão do parecer é pela improcedência da ADI. Por quê? O que o PGR fala? Olha, a tese é boa. A tese é boa. Ele não me citou, mas eu estou dizendo que eu que criei essa história. A tese é boa. Mas, dos deputados que foram condenados no mensalão, ele fala um número lá, foi um número de 5, 6, 7 deputados. Então, esses votos estão maculados. Só que se eu descontar do quórum de aprovação o número 7, isto não interfere na votação. E por isso, não interfere no resultado e por isso a lei não é inconstitucional, porque quem se foi condenado são apenas 7. Perceberam? Olha, eu vou ter que aguardar o Supremo decidir isso. Eu tenho uma certa dúvida dessa interpretação, porque no fundo, isso ficou explícito na ação penal 470, havia uma orientação partidária. Não era de um deputado só. Uma orientação, veja o que eu cito da ministra Rosa Weber no livro, está aí nesta parte, o que eu cito sobre o voto dela. A orientação era partidária. Então, vamos aguardar o Supremo enfrentar esse tema. Mas é um tema extremamente relevante para a gente estar acompanhando. Meus amigos, essa expressão,
vício de decoro, já caiu em prova de concurso público. Concurso tinha mais de 100 mil candidatos, organizado pelo CESP, para ser analista do Supremo, já caiu em prova de concurso. É uma realidade, é uma triste realidade que a gente escuta aí, depois das investigações que estão apurando, né, no Petrolão, Mensalão já julgado, a questão da Lava Jato, isto é uma realidade. Então, a expressão vício de decoro ganha uma relevância extremamente importante aí para as provas de concurso e para aquele que está na faculdade estudando, para os profissionais. Então, fiquem atentos. Eu espero ter contribuído com esse vídeo. Foi uma verdadeira aula sobre as espécies. Hoje a gente deu uma verdadeira aula e espero ter contribuído aí com a matéria. Tudo bem? Continue firme aí na sua leitura. Agora você vai dar sequência, depois das espécies, vai falar sobre os momentos do controle para depois estudar o controle difuso e o controle concentrado. Mas você já sabe que a gente estamos juntos e contem comigo aí para o que precisarem. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Valeu e até o próximo encontro.